Olá, pessoal. Boa noite, Fernanda, Kátia. Sejam bem-vindos. Elisa, pessoal do Moved by Mindfulness, prazer ter vocês com a gente. Solange. Para quem não me conhece, eu sou a Vera Salvo, aqui do CPM. Nós estamos juntos, acho que há mais ou menos um mês, quando toda essa situação se iniciou, cada dia da semana um instrutor diferente. Então, obrigada por vocês estarem conosco. Vejo aqui algumas carinhas, né, nomes já conhecidos de pessoas que a gente sempre encontra por aqui e outras que vão chegando. Então, sejam muito bem-vindos a esse nosso momento, que nós possamos aprender juntos, praticar juntos. Queria, antes que eu me esqueça, pedir desculpas a vocês que estavam aí na semana passada, né? São já, acho que 2 ou 3 sextas-feiras que eu falo, e aí num momento de troca, né, que eu pedi para vocês escreverem, por algum motivo, depois assistindo o vídeo é que eu notei, para mim não estava aparecendo nada, né, que não tinha nenhuma manifestação. E quando eu fui assistir depois, eu vi que várias pessoas tinham comentado. Então, me desculpem, eu não sei o que acontece, mas às vezes eu estou olhando aqui e não está registrando, né, as pessoas que estão inserindo algum comentário, alguma dúvida. Então, vamos ver se hoje eu consigo atender melhor. Hoje o nosso tema é mindfulness e gratidão. Eu não aprendi ainda a colocar aqui, né, como fixar esse assunto, mas a gente divulgou, né, pelas redes. E talvez alguns de vocês devam ter estranhado muito, né? Vou aparecer por lá, né, para ver o que ela vai falar, né? Então, gratidão, mindfulness e gratidão nesse momento. Apenas para lembrar, se houver algum problema aqui com o nosso Instagram, por conta de muitas pessoas estarem aí utilizando, a gente também está aqui pelo YouTube. Espero que esteja gravando normalmente. Então, para a gente falar, né, de gratidão, eu queria fazer um convite rápido para vocês, né, antes da gente adentrar para uma parte mais teórica, né, então eu vou trazer algumas referências de alguns artigos e a gente também vai fazer uma prática de gratidão hoje. Então, antes de eu entrar nessa parte mais teórica, para falar sobre mindfulness, para falar sobre gratidão, se eu pedir para vocês, nesse momento, vocês pensarem nessa situação atual que nós estamos vivendo, há mais ou menos 4 semanas, em tudo que está acontecendo, em tudo que envolve esse momento Covid, fechem os olhos por alguns segundos. E nesse momento, ao lembrar desta situação, de tudo que ela trouxe, do isolamento social, distanciamentos, privações, mudança de rotina, tentando resgatar rapidamente o que esses tempos de quarentena te trouxeram. E aí, se for possível, né, espero que eu consiga olhar aqui,
Quantos de vocês conseguem colocar aí para mim que nesse momento de resgate, vocês lembraram de coisas que vocês agradeceriam? O que aconteceu? Qual foi o sentimento? O que surgiu quando a gente fez esse pequeno resgate sobre o que está acontecendo, o que surgiu para você nesse momento? Veio a gratidão para algum de vocês? Quando a gente fez esse resgate rápido aí sobre esses tempos de Covid, para alguém a gratidão foi algo que veio mais forte? Mais presente? Aparentemente, para mim, eu não estou vendo aqui nenhuma manifestação. Vou mudar um pouquinho aqui o lugar do celular para eu poder acompanhar também o pessoal que está aqui pelo YouTube. Boa noite, Francine. Então, estou vendo as pessoas entrarem. Marjorie, querida, sim, muitas. De cada entregador que me ajudou a permanecer em casa e tantas outras situações. Obrigada, Marjorie. Fernanda, também sim. Luiz Augusto, também. Será que alguns de vocês, fonoaudiologia sistêmica também? Eu estou aqui, acho que no público mais viciado, né? Tem muitos aqui instrutores de mindfulness, né? Mas será que alguém, por exemplo, nesse momento, a primeira coisa que veio foi uma certa surpresa, uma certa indignação, né? De falar, tipo, como assim agradecer nesse momento? Então, se você, mesmo que brevemente, né, teve no pensamento ou no coração, né, essa indignação, essa surpresa, esse não entendimento, né, porque por que eu vou agradecer? Fique tranquilo, né, isso é extremamente natural. Ao resgatarmos rapidamente a situação que a gente está vivendo, é muito natural que a gente se lembre de aspectos não tão bons, não tão agradáveis, pelo menos num primeiro momento imediato. Isso faz parte e é muito natural que muitos de nós primeiro tenham que resgatar essas coisas que a gente considera não tão boas, para depois, num segundo momento, a gente começar a pensar, por exemplo, como a Marjorie trouxe, como o Luiz trouxe, como a Fernanda mencionou, né? Porque é uma reação automática do nosso cérebro em um comportamento instintivo de se prender mais ao que é ruim. Então, diante do que a gente está vivendo, nós temos dois lados. Coisas boas estão acontecendo e coisas ruins também estão acontecendo. Mas por uma questão evolutiva, fisiológica, de preservação da nossa espécie, é muito mais fácil e natural que a gente se prenda àquilo que na verdade é ruim, para que assim a gente possa se proteger e se precaver de situações futuras. Mas se nós estivermos presentes, mais centrados neste momento, talvez a gente possa aproveitar essa oportunidade e enxergar com uma visão mais ampliada para tudo isso que nos cerca nesse momento. Deixa eu dar só uma olhadinha, tem muita gente escrevendo aqui. Muito bacana, descobri um equilíbrio que eu não sabia que tinha. Então, de certa forma, eu agradeço ao momento. Obrigada, Ironita. A Francine pôde colocar em dia muitas coisas que não estava conseguindo e foi bom parar e me voltar para mim.
A Marta, né, que está sempre conosco, veio sim, muitas coisas boas me aconteceram e todos da minha família estão bem e eu fiz um mergulho interior. Mindfulness todos os dias. Que bacana, Marta. Obrigada. Muito bem. Então, antes de eu continuar falando, né, como de costume, vocês sabem que eu não resisto, né? E eu queria começar, hoje eu vou usar, né, no começo e no fim, poema da Cora Coralina, que é uma poetisa brasileira, de origem muito humilde, uma doceira, que tem uma sabedoria muito grande. Então, para eu começar a conversar com vocês um pouquinho sobre o que eu pude ler na literatura científica, né, sobre a gratidão, para a gente poder, então, se sensibilizar um pouquinho mais sobre o tema, eu queria ler um destes poemas que vai me ajudar a introduzir de uma maneira um pouquinho mais teórica a gratidão. Ele se chama, esse poema, Assim Eu Vejo a Vida. A vida tem duas faces, positiva e negativa. O passado foi duro, mas deixou o seu legado. Saber viver é a grande sabedoria que eu possa dignificar minha condição de mulher, aceitar minhas limitações e me fazer pedra de segurança dos valores que vão desmoronando. Nasci em tempos rudes, aceitei contradições, lutas e pedras como lições de vida, e delas me sirvo. Aprendi a viver. Então, nesse poema, né, da Cora Coralina, ela traz algumas palavrinhas chaves para eu poder falar um pouquinho mais profundamente com vocês sobre a gratidão e o que a ciência fala, né, sobre a gratidão. Então, queria começar com um artigo científico de 2013, que tem como título As Irmãs de Mindfulness. Quando a gente fala de irmãs de Mindfulness, a gente vai ter que falar de uma outra coisa, que são as 4 incomensuráveis do budismo. E o que são essas 4 incomensuráveis? São as virtudes do coração. Então, quais são essas virtudes para a gente, então, chegar na gratidão como uma irmã de Mindfulness, como uma extensão dessas 4 incomensuráveis, dessas virtudes do coração? A gente pode mencionar como uma das incomensuráveis a bondade amorosa. Então, na bondade amorosa, a gente tem o desejo genuíno de que as pessoas à nossa volta, os nossos familiares, conhecidos, eles estejam bem, eles estejam em paz, eles estejam seguros. A gente deseja bons votos, votos de boa vontade. Então, a bondade amorosa é uma das virtudes do coração. A outra é a compaixão, que muita gente confunde com a bondade amorosa, mas a diferença, né, falando de maneira muito simples, é o quê? Na bondade amorosa, esses meus bons votos, eles não precisam necessariamente encontrar uma condição de sofrimento. Mas quando eu falo de compaixão, o sofrimento está presente e existe um despertar, um desejo de aliviar o sofrimento do outro ou aliviar o meu próprio sofrimento. A terceira virtude do coração é a alegria empática, ou a gente também poderia chamar de regozijo, que é o quê?
eu me alegro com o seu bem-estar, eu me alegro com o seu sucesso, eu me alegro pela sua vida, pelo que está te acontecendo de bom. Então, não dá um espaço para inveja, porque todos nós temos o nosso lugar e o universo ele é abundante, a gente não vive na escassez. Então eu posso me alegrar de coração para o bem e para o bom que te acontece. Porque eu sei que o fato de ser bom e estar bem para você não significa que vai faltar para mim. Esse bem, esse bom, esse sucesso, ele está em quantidade abundante e suficiente no universo para que todos nós estejamos bem. Então falamos 4 virtudes do coração: bondade amorosa, a compaixão, alegria empática ou regozijo, e nós temos aqui talvez a mais difícil de todas elas. Talvez nós precisemos cultivar essas outras virtudes do coração primeiro para chegarmos à equanimidade, que é essa possibilidade de nós olharmos para as situações, para as pessoas, de uma maneira mais equilibrada. Então, talvez seja uma boa figura, né, para a gente poder entender essa palavrinha, o sol, né? Então, o sol, ele nasce para todos. Ele não vai aquecer mais a uns do que a outros, ou vai, por exemplo, se negar a trazer o seu calor para algumas pessoas, porque aquela pessoa não merece, ela não é muito bacana no dia a dia dela. Não, o sol aparece e aquece a qualquer pessoa que a ele se exponha. Então, ao invés de olhar uma coisa, por exemplo, como boa e de repente querer que me apegar a ela porque é bom e a gente só quer ser feliz e não quer sofrer, e aquilo que é ruim, que não me agrada, eu rechaço. Ambas as coisas fazem parte da vida. Eu posso gostar mais de um dia de sol ou de um dia de chuva, mas cada um tem a sua beleza, então a gente olha para isso de maneira mais equilibrada. Em mindfulness, a gente vai estar presente. E nessa presença, talvez perceber, observar de uma maneira mais ampla as nossas relações e aquilo que nos acontece. Então, quando esse artigo ele fala das irmãs de mindfulness, ele está falando da gratidão, do perdão e da aceitação. Então, a gente vai começar a falar primeiro das outras para eu poder chegar na gratidão, entendendo então a gratidão juntamente com o perdão e também com a aceitação, consideradas irmãs de mindfulness, como uma extensão das 4 virtudes do coração. Então, nesse poeminha, né, que eu li, da Cora Coralina, ela fala de aceitação, né, dentro de uma condição que não é muito agradável. Então, nesse momento, cada um de nós está sendo também convidado a aceitar aquilo que chegou sem nos pedir permissão, que foi ocupando espaços e tirando, às vezes, coisas da nossa vida. Essa aceitação como irmã de mindfulness é uma atitude extremamente corajosa e, ao mesmo tempo,
ela é uma atitude de mindfulness, das 9 atitudes de mindfulness nomeadas por Jon Kabat-Zinn. Eu percebo a situação, eu faço a minha parte, mas eu não controlo praticamente nada. E diante do que está, o convite de mindfulness em aceitação é que nós possamos, de forma mais equânime, ficarmos com o que está, do jeito que está, e enquanto estiver, porque neste momento também não sabemos por quanto tempo estaremos dentro dessa situação. Por outro lado, a outra irmã de mindfulness mencionada nesse artigo é o perdão. E o perdão é algo muito interessante. É um processo com altos e baixos que nos permite sair, abandonar o papel da vítima e renunciar, por exemplo, à raiva, renunciar ao ressentimento. Tem um livro que eu acho muito interessante, que vale a pena para todo mundo ler, é um livro muito simples, que a gente, mesmo em era pré-quarentena, conseguiria ler num final de semana. Chama-se O Livro do Perdão, do Desmond Tutu, que foi Prêmio Nobel da Paz. Nesse livro do perdão, ele descreve várias situações reais do apartheid. Então, perdão, segundo essa autora, a Deborah Rosenberg, perdão também é um irmão, né, na verdade, de mindfulness, nessa possibilidade de nós tomarmos a responsabilidade sobre a condução da nossa vida, sobre as nossas escolhas, ao invés de nos colocarmos na posição de vítimas, de coitadinhos diante de uma situação, e fazer a escolha de que o que vale a pena de fato. Eu guardar esse ressentimento, como diria, né, o Dalai Lama, quando você não perdoa, quando você tem um ressentimento, é como se você segurasse, né, algo, uma brasa na sua mão. Ela te queima, ela te consome. Então, sempre é uma escolha, né, o que nós queremos. E aí a gente chega, por fim, na gratidão, também considerada irmã de mindfulness e também uma das 9 atitudes mindfulness mencionadas por Jon Kabat-Zinn. A gratidão, ela pode ser vista como uma maneira mais ampla de nós vermos a vida, como vários de vocês aqui, né? A Fernanda, a Francine, a Marjorie, a Marta, e outras pessoas que talvez eu não tenha conseguido acompanhar aqui na telinha do YouTube ou também aqui pelo Instagram, é poder olhar para essa situação de uma maneira ampliada. Não esquecendo que existem consequências bastante graves para muitas pessoas, especialmente, mas não deixando também de valorizar as coisas boas que tudo isso pode nos trazer e que a gente depois, na prática, a gente vai tentar aprofundar um pouquinho mais. Dentro de algumas linhas budistas também, a gratidão, ela pode ser vista como um antídoto para o veneno da ganância, do ciúme, do ressentimento e do luto. Ser grato pelo que tenho e não pelo que, ficar preso ao que me falta, mas poder agradecer
e me regozijar, me alegrar pelo que está presente na minha vida. Quando a gente fala, por exemplo, né, em saúde, aí também existem vários outros artigos que mencionam a importância da gratidão atuando na nossa neuroplasticidade cerebral, atuando no nosso cérebro, fazendo com que a nossa amígdala, que está super aumentada, estimulada, hipertrofiada, dentro de um mundo ansiogênico que nos faz reagir muito mais do que responder, a gratidão nos dá esse espaço de alegria interior com pequenas coisas. E é mais fácil ser grato à medida que eu estou presente. E nessa presença eu posso perceber quantas coisas são motivo da minha gratidão, são passíveis de agradecimento e não me focar apenas naquilo que é ruim, naquilo que te faz sofrer. Tem uma fala, né, do Dalai Lama que diz: o inimigo é muito importante porque ele te ensina a sua força interior, que é, acho que o que a Francine colocou aqui, que não imaginava quanta força ela tinha até ser testada. Então, nós temos, muitas vezes, uma falsa ideia de que somos frágeis. E diante de situações tão desafiadoras e inéditas como as que estamos vivendo, descobrimos dentro de nós essa força que vai emergindo frente ao que se apresenta. A literatura científica, além da neuroplasticidade cerebral, também coloca que à medida que conseguimos ser gratos, é possível que nós melhoremos a nossa autorregulação, nós tenhamos emocionalmente mais equilíbrio, que nós também tenhamos algo que neste momento vivido é extremamente importante, que é a melhora da nossa imunidade, os nossos soldadinhos internos para combater, quer seja o vírus ou qualquer outro agente nocivo que tente, na verdade, prejudicar a nossa saúde. A gente pode também, com a gratidão, diminuir sentimentos, afetos negativos, diminuir a pressão arterial. Vale a pena ser grato. Mas da mesma forma que mindfulness, a ideia é que nós não tentemos, por exemplo, reproduzir a gratidão que hoje está tão na moda, mas de uma maneira vazia. A gratidão que vem do coração, a gratidão sentida, e não apenas verbalizada, né? Ela até se vulgarizou muito nos últimos tempos. Qualquer coisinha, mensagem, gratidão, gratidão. Mas quanto dessa gratidão é de fato algo que o seu coração está ditando, que você está sentindo? Então essa é a nossa proposta para hoje, para a gente poder, a partir da prática, trazer esse cultivo. Uma outra boa notícia, né, ainda falando de evidências científicas, quando a gente fala, por exemplo, de transtorno alimentar, quando a gente fala de dificuldades com a imagem corporal, cultivar a gratidão dá a possibilidade de nós aceitarmos melhor
a nós mesmos, de nos amarmos mais, de reconhecermos tudo aquilo de positivo que com certeza todos nós também temos. Então, a gente vai fazer uma prática agora de gratidão e depois, se eu esquecer, vocês me lembram, a gente vai dar uma dica, né, também da gente praticar gratidão de uma outra forma, além da prática que a gente vai fazer agora, né? Na verdade, vários estudos colocam a gratidão comparativamente, né, a intervenções baseadas em mindfulness como algo muito potente e que pouco tempo, né, poucos minutos que a gente dedique a essa prática, ela é capaz de, na verdade, nos trazer muitos benefícios. Então, eu vou, né, convidar, né, vocês a irem se acomodando. Então, a gente vai começar a nossa prática de gratidão. Se for confortável para você, feche suavemente os seus olhos, alinhando a sua coluna. E nesses primeiros instantes, veja se é possível ir se permitindo soltar, trazendo talvez umas 2 ou 3 respirações mais profundas. Inspirando pelo nariz e soltando pela boca. E à medida que vamos soltando o ar, podemos colocar, se quisermos, a intenção de liberar tudo aquilo que nesse momento não nos faz falta. Talvez soltar, desapegar as preocupações do dia, preocupações futuras, escolhendo estar presente nesse momento. Deixando que pouco a pouco, depois dessas respirações mais profundas iniciais, nós voltemos a encontrar o ritmo natural da nossa respiração. Nos voltando para dentro, como se estivéssemos nos abraçando. Como estamos nos sentindo agora? O que percebemos em nós? Apenas notando,
de forma curiosa, gentil, sem apego e sem querer julgar. E usando a nossa imaginação, veja se você pode buscar no baú das suas memórias um momento, um fato, uma pessoa que te despertou uma profunda gratidão. Não importa o que tenha sido, se no âmbito familiar, no seu círculo de amizades, profissional, antes da quarentena, ou mesmo neste período. Que imagem, que fato, que pessoa emerge nesse momento, te trazendo novamente para esse sentimento de gratidão. Sentindo, desfrutando por alguns instantes o que esse sentimento de gratidão te traz. Sensações no corpo, talvez. Como é ser grato? Como você se sente quando está agradecido? Talvez seu coração seja inundado por esse sentimento. Talvez seus olhos se encham de água, de emoção contida. Outras sensações, coração batendo mais forte, ou nada disso. Por mais alguns poucos instantes, ainda sentindo a gratidão emergir dentro do peito ou em outra parte do corpo. O convite agora é que nós possamos expandir essa gratidão, de onde ela brotou em você,
para outros lugares. Talvez agradecer a Mãe Terra te sustentando em todos os momentos, alegres e desafiadores. A Mãe Terra generosamente ofertando alimento, independentemente do que ela recebe. Talvez a gratidão ao corpo que pode não estar do jeito que você gostaria, mas mesmo assim faz muito por você. Os pés e pernas que te permitem a locomoção, os braços e mãos que trabalham, que executam diferentes tarefas. A barriga, que pode estar em um volume maior do que o que você desejaria, mas diligentemente protege todos os seus órgãos de digestão. Os pulmões que captam o oxigênio, mesmo diante de uma atmosfera, às vezes muito poluída. Coração, que com sua batida, além de levar sangue e nutrição para todo o corpo, vai nos alertando para as diferentes emoções que sentimos. Nossas orelhas, ouvidos, que nos permitem perceber tantos sons, melodias, vozes, ruídos. Nossos olhos, que captam tantas imagens, cores, brilhos. Nosso nariz, que nos aproxima de tantos aromas, perfumes, e nos protege com odores menos agradáveis daquilo que pode ser nocivo. A nossa mente, que às vezes nos mente,
que traz tantos pensamentos, às vezes para nos proteger, ideias, planos. Talvez possamos agradecer um pouco mais as pessoas que estão ao nosso redor, amigos, parentes, os profissionais de saúde que tanto estão se doando nesse momento. Caminhoneiros, motoboys, fazendo com que alimentos, remédios cheguem para nossa proteção. Talvez possamos agradecer a este vírus que fez com que talvez perdêssemos o chão, virássemos a nossa vida de cabeça para baixo, que olhássemos para dentro de nós, valorizando mais o abraço, o contato, nos tornando mais humanos, solidários, cooperativos, criativos, resilientes. Gratidão ao momento presente, que é único e é recheado, se eu estiver atento. Gratidão ao que eu tenho. Gratidão por estar em contato com o desconhecido. Que me mostra que não controlo nada. Gratidão por viver a humanidade compartilhada. De me lembrar na prática a interdependência de pessoas e situações. A gratidão a todos os nossos mestres,
amorosos, mas também aos mestres dolorosos. Gratidão por estarmos aqui, reunidos, com o mesmo propósito de ampliar a nossa visão, o nosso sentir. De aprendermos com tudo isso. Com esse sentimento de gratidão, vamos suavemente movimentando novamente o corpo, finalizando essa prática e abrindo os nossos olhos quando nos sentirmos preparados. Então, Pri, bem-vinda. A gente tem uns minutinhos, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, porque aí, como eu disse, eu vou encerrar com outra poesia também da Cora Coralina. E eu fiquei de dar a dica, né, também simples de gratidão. Alguém gostaria de comentar um pouquinho sobre a prática, a experiência que teve ou alguma dúvida? Para mim, não está aparecendo dúvidas agora. Eu não sei se tem um limite de pessoas que vão entrando e aí depois ele não me mostra mais. Obrigada, Fê. Obrigada também. Fonoaudiologia sistêmica. Eu me emocionei bastante, assim, me sinto muito grata por estar com vocês, por esse momento. Me sinto realmente presenteada. Aqui a Luísa fala, Luiz Augusto. Acho importante a balança, a perda, mas muitos ganhos também. Sim, é importante a gente ter essa visão ampliada, né? A gratidão nos permite isso. A gente sair do automatismo de só focar naquilo que é ruim, mas a gente ampliando, a gente pode fazer exatamente isso, Luiz. A gente pode enxergar que há sim coisas que representam perdas e coisas ruins, mas existe também muita coisa boa, né, que a gente precisa resgatar, né? Então, assim, fico extremamente grata, muito, muito feliz de estar com vocês. Acho que nos fortalecemos juntos, né? Talvez se a gente não tivesse, né, num momento de tanta dor, né, de tantas pessoas, talvez numa sexta-feira à noite a gente não estaria aqui parado, né, olhando uma pessoa aqui chorona, né, falar com a gente estaria passeando,
estaria aí se divertindo, comendo pizza, né? E de repente a gente resolve sentar para praticar, para agradecer, né, por esse momento. Antes de eu trazer a poesia para a gente encerrar, obrigada, Fátima, Helena, Fernanda. Uma outra dica que eu queria trazer, fora a gente, né, praticar um pouquinho, né, a gratidão, para sentir essa gratidão de fato, para não ser uma palavra vazia, uma coisa que a gente pode fazer e concretizar é a gente pegar um papel, né, e aí a gente pode ter um potinho, ou ter o nosso caderno, o nosso diário de gratidão, né, porque cada dia, né, a gente tem muitas, muitas coisas para agradecer, né, então a vida, né, de estarmos aqui, talvez muitos de nós saudáveis e com seus familiares nessa condição também, a estar respirando e a gente nem lembrar que precisava respirar para continuar vivo. Aqui, Ironita, você chorou também, eu não tinha intenção de fazer vocês chorarem, é que eu sou chorona mesmo, então eu descobri que realmente eu choro de alegria, eu choro se eu ficar triste, a emoção da gente estar junto também é muito grande. Então vou ler para vocês a poesia e pedir que vocês registrem, quando a gente escreve, a Thaís está colocando aqui, né, o potinho, né, que todo mundo agora conhece, pode ser o potinho da gratidão, a caixinha da gratidão, o caderno da gratidão, o diário da gratidão, enfim, o que é importante? A gente registrar, né, quando a gente registra, a gente concretiza, porque a gente dificilmente, né, agradece, é mais fácil a gente reclamar do que agradecer, então tentem fazer esse exercício diariamente. Hoje, o que eu encontrei de bom? O que eu posso colocar no papel como algo que o meu coração agradece? Então, lendo aqui, obrigada, Luiz, né? A experiência foi gratificante, a importância de nos fortalecermos juntos, sim. Juntos nós somos muito mais fortes. Então, essa outra poesia da Cora Coralina, ela se chama Ofertas de Aninha aos Moços. Eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou. Ensinou o amor à vida, não desistir da luta, recomeçar na derrota, renunciar a palavras e pensamentos negativos, acreditar nos valores humanos, ser otimista. Creio numa força imanente que vai ligando a família humana numa corrente luminosa de fraternidade universal. Creio na solidariedade humana, na superação dos erros e angústias do presente. Acredito nos moços, exalto sua confiança, generosidade e idealismo. Creio nos milagres da ciência e na descoberta de uma profilaxia futura dos erros e violências do presente. Aprendi que mais vale lutar do que recolher dinheiro fácil. Antes acreditar do que duvidar. Que a gente possa acreditar que tudo isso vai passar, que nós sairemos mais fortes, mais humanos, mais compassivos. Obrigada. Um lindo fim de semana para vocês. Até a próxima.